Senhoras e senhores, bom dia. Sejam todos bem-vindos ao 2º Fórum Nacional de Auditoria, evento organizado pelo Instituto Rui Barbosa e Tribunal de Contas do Estado do Pará, que tem como objetivo capacitar os auditores dos Tribunais de Contas da região norte do Brasil, para os quais serão apresentados os princípios fundamentais contidos nas normas brasileiras de auditoria do setor público. Convidamos neste momento para compor a mesa oficial o presidente do Instituto Rui Barbosa, conselheiro Ivan Leles Bolinha, acompanhados dos conselheiros Odilon Teixeira, corregedor do TCE Pará, e Sérgio Leão, presidente do TCM Pará. Também convidamos para compor a mesa o senhor Francisco José Gominho Rosa, presidente da Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil. Prestigiam este evento com suas presenças os senhores: Excelentíssimo senhor conselheiro Inaldo Paixão Santos Araújo, corregedor do Tribunal de Contas do Estado da Bahia; o excelentíssimo senhor conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, ouvidor do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas; a excelentíssima senhora conselheira Elizabeth Picanço, conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Amapá; a excelentíssima senhora conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes, do Tribunal de Contas do Estado do Pará e suplente da vice-presidência do Instituto Rui Barbosa; o excelentíssimo senhor Stanley Bode Fernandes, procurador do Ministério Público de Contas do Estado; o excelentíssimo senhor Daniel Melo, conselheiro substituto do Tribunal de Contas do Estado do Pará; a excelentíssima senhora Milene Dias da Cunha, conselheira substituta do Tribunal de Contas do Estado do Pará e diretora de Defesa de Direitos e Prerrogativas e de Assuntos Corporativos da Atricom; o excelentíssimo senhor Edivaldo Fernandes de Souza, conselheiro substituto do Tribunal de Contas do Estado do Pará; e o excelentíssimo senhor José Alexandre Cunha, conselheiro substituto do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará. E, em nome do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, falará o conselheiro Sérgio Leão, presidente do TCM Pará. Bom dia a todos. Eu pensava até que nem falaria, mas não vou perder essa oportunidade de fazer um agradecimento a todos. E eu gostaria de cumprimentar o nosso irmão Ivan Bonilha, do IRB, a conselheira Elizabeth Picanço, que está aqui presente, conselheiro Inaldo, conselheiro Rodrigo, a conselheira Rosa Egídia, o senhor Daniel Melo, conselheiro substituto do Tribunal de Contas do Estado do Pará também, o Edivaldo Fernandes também, conselheiro substituto, o José Alexandre, lá do TCM, o Stanley Bode Fernandes, que é procurador do Ministério Público de Contas, o senhor Francisco Gominho Rosa, presidente nacional dos auditores do controle externo. Na realidade, a presença do nosso corregedor do Tribunal de Contas, eu quero cumprimentar todos aqueles que fazem o Tribunal de Contas do Estado do Pará, os nossos técnicos, a área técnica. Eu acho que é falar da importância desse evento, que é muito marcante para todos nós da região norte. Muito se tem discutido hoje em relação aos tribunais de contas, e todos vocês estão acompanhando que nós estamos numa berlinda hoje. Eu acho que nós precisamos responder como sistema a tudo aquilo que está sendo colocado como responsabilização nossa. E nós não podemos fingir que isso não está acontecendo, porque ela está acontecendo de verdade, e eu diria que o volume está aumentando. A questão das auditorias, elas são extremamente importantes para nós mudarmos essa realidade que nós trabalhamos.
Nós precisamos dar maior efetividade às nossas ações, precisamos mostrar mais à sociedade a nossa utilidade de forma online, de forma temporal, instantânea, para que a gente possa ter por parte da sociedade o reconhecimento da nossa utilidade. Precisamos nos comunicar melhor, internamente e externamente, presidente Gilvan. Nós temos hoje uma certa dificuldade, às vezes, de comunicar o que nós fazemos. E nós fazemos bastante, nós fazemos muito pela sociedade. Mas, se você for em algum lugar, numa rodinha de amigos, de pessoas, e perguntar o que é que o tribunal faz, eu tenho até medo do que vão dizer da gente. Na realidade, a maioria das pessoas não sabem da nossa missão, não sabe das nossas responsabilidades e não sabe o que nós fazemos. Então, eu acho que nós temos dois problemas sérios para enfrentar. Um é da boa comunicação e o outro é da gente se integrar mais para ficar mais próximo da sociedade e mostrando realmente aquilo que nós fazemos de forma correta e forma completa. Eu diria que a nossa experiência no tribunal pouco tem adiantado a gente multar e reprovar contas. Conselheiro Inaldo, isso significa muito pouco na minha avaliação hoje, porque nós não temos uma mudança de qualidade da gestão pública somente fazendo multas e reprovando contas. Se isso funcionasse, nós já estávamos num outro patamar. Ano passado, mais de 50% das contas municipais que nós avaliamos, que nós julgamos, foram consideradas reprovadas, mais de 50% das contas. Então, se isso resolvesse de alguma coisa, nós teríamos uma nova geração de gestores públicos trabalhando de uma outra forma. E isso não tem acontecido. E não tem acontecido não só por uma questão de afastamento ou de proximidade, não importa. Você tem uma situação econômica que é vital para as condições de não cumprimento de legislação por parte dos gestores municipais. Você tem, no nosso caso, como é o caso também na maioria dos estados do Nordeste, onde as prefeituras são os maiores empregadores, são os maiores contratantes, são os maiores compradores de fornecedores locais. No momento em que você tem uma restrição de repasse de recursos, você coloca toda a economia local em xeque, e você tem uma questão, muitas vezes, de ordem política ou mesmo de gestão, que fazem com que os gestores municipais não assumam por completo as suas responsabilidades. E aí você tem desvios de números e de limites constitucionais não cumpridos, a educação não cumprida, a saúde não cumprida, excesso de gastos com o pessoal, e isso é que faz o cenário triste hoje do Brasil. E que não é de responsabilidade do tribunal, que o tribunal tem apontado essas coisas que acontecem nas contas, e por isso o número alto de reprovações que nós temos no TCM. Então, dividir a responsabilidade conosco, posso até aceitar com outros parâmetros, não esses que estão sendo utilizados hoje. Então, eu acho que essa ação na área da auditoria, das auditorias operacionais, ela é importantíssima para que a gente possa ter uma ferramenta rápida e ágil, para que a gente possa ter maior efetividade junto à sociedade brasileira, junto à sociedade paraense. E eu diria que essa é uma missão que o IRB tem feito de uma forma muito correta, muito completa e com muita condição de fazer bem isso aí. E que nós estamos abertos para que a gente possa continuar a trabalhar para aquilo que é a nossa missão, realmente fazer com que os recursos públicos tenham a sua melhor utilização possível e que eles retornem à sociedade da melhor forma em serviço. Muito obrigado. Registramos novamente a presença da excelentíssima senhora conselheira substituta do Tribunal de Contas do Estado do Pará, Milene Dias da Cunha,
e diretora de Defesa de Direitos e Prerrogativas de Assuntos Corporativos da Tricom neste ato, representando a referida associação. Também registramos a presença do conselheiro substituto do Tribunal de Contas do Estado do Pará, Julival Rocha. E em nome do Tribunal de Contas do Estado do Pará, falará o conselheiro Odilon Teixeira, corregedor deste tribunal. Bom dia a todos. Eu quero, ao externar esse agradável bom dia nesta manhã na nossa casa aqui no Tribunal de Contas do Estado, eu quero, em nome de José Bonilha, Sérgio Leão, presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, o Ivan Bonilha, do TCE do Paraná e presidente do IRB, estender um especial agradecimento por prestigiar esse evento, todos os conselheiros do Brasil que aqui estão, de vários tribunais. Sejam bem-vindos ao Pará, sejam bem-vindos ao Belém, sejam bem-vindos a esta casa que nesse momento os acolhe e que demonstra todo o respeito necessário àqueles que nos visitam. Quero estender aos servidores um especial bom dia, e aqui eu faço saudando o Francisco José Gominho Rosa, que é servidor do TCE de Pernambuco e presidente da Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil. Agradecer, Ivan Bonilha, a oportunidade do IRB em possibilitar a capacitação de servidores nesse nosso Fórum Nacional de Auditoria, que acredito esteja na 2ª edição e que está prestigiando a região norte. Obrigado. O IRB, de fato, é a casa do conhecimento dos tribunais de contas, e eu estou conselheiro desde 2014, era substituto aqui no TCE e depois fui indicado a conselheiro pelo governador, na vaga dos conselheiros substitutos, e acompanho o trabalho do IRB já há algum tempo, inclusive quando era servidor em Santa Catarina do TCE daquela casa de lá. O IRB ele vem se aprimorando no tempo e vem, de fato, cumprindo a sua missão, né? Então, o meu profundo agradecimento em trazer essa capacitação para todos os servidores da nossa casa e de outros tribunais. Agradecer, viu, Sérgio, ao TCM pelo apoio institucional, o TCM do Pará junto conosco, aqui o TCE, nós não nos furtamos a discutir qualquer matéria de controle externo da administração pública do Estado e dos municípios. Somos parceiros institucionais em qualquer capacitação e é muito importante que nós tenhamos esse estreito relacionamento, e meu profundo agradecimento. Eu quero aqui parabenizar os servidores pela oportunidade de atualização do tema, no caso, as normas brasileiras de autoria do setor público. Pedi ao nosso cerimonial que levantasse os servidores que estão aqui presentes. Das 150 inscrições, nós temos servidores do nosso TCM daqui, do nosso TCE e de várias regiões do Brasil, do Distrito Federal, da região Nordeste, da região Sul e da região Sudeste. Isso demonstra o quão importante é o tema que nós vamos trabalhar nesses 2 dias, as normas brasileiras de autoria do setor público. Digo isso porque entendo, e ao lado das preocupações que o conselheiro Sérgio Leão relatou em sua fala, entendo que uma das soluções para que a gente possa dirimir eventuais dificuldades institucionais em relação ao Tribunal de Contas está na relação com melhor qualidade do nosso trabalho. Boa parte dos processos que tramitam nas Cortes de Contas, ao necessitarem de instrução, demandam a realização de auditorias. Auditorias que precisam ser realizadas com método e com qualidade. E a presença maciça de servidores de várias regiões do Brasil demonstra a importância do tema.
não podemos esquecer que uma auditoria feita com metodologia adequada e com qualidade, os resultados dela contribuem em muito para que os tribunais de contas possam desempenhar a contento as atribuições constitucionais legais. Portanto, em nome do nosso presidente, conselheiro André Dias, que está de licença médica, do nosso vice-presidente, conselheiro Cipriano Sabino, que está cuidando de outros assuntos institucionais na manhã de hoje, já pré-agendados, em meu nome, em nome de nossos conselheiros, e aqui a presença de nossa conselheira Rosa Egídia e dos nossos 4 conselheiros substitutos, e o representante do nosso parquê de contas, Dr. Stanley, eu dou boas-vindas a todos a este segundo Fórum Nacional de Auditoria. Sejam bem-vindos ao Pará, a Belém, e aproveitem ao máximo este fórum. Obrigado pela presença de todos. Registramos também a presença da excelentíssima conselheira Lourdes Lima, do Tribunal de Contas do Estado do Pará, e também registramos as presenças de diretores e servidores das escolas de contas dos TCEs e TCMs. Usará da palavra neste momento o senhor Francisco José Gominho Rosa, presidente da Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil. Bom dia, cumprimento a todos aqui, agradecendo esse convite honroso do IRB para participar desse evento importantíssimo, e gostaria de mencionar o quanto o sistema de tribunais de contas tem evoluído recentemente, e numa situação até paradoxal de tantas críticas que temos sofrido na imprensa, mas os tribunais de contas têm dado respostas e ainda darão muitas outras mais. Não me esqueço de quando o marco de medição dos tribunais de contas se iniciou. Hoje é uma realidade, hoje é um esforço real, concreto, com resultados, em busca de uma padronização. Mencionaria também a mais recente resolução da TRICOM, a 03/2018, que nós consideramos também um grande avanço. E, coerente com toda essa trajetória, temos hoje aqui uma reunião que inicia um ciclo da mais alta relevância em busca da metodologia para a produção da auditoria, que depois passará para a fase de julgamento, com a participação do Ministério Público de Contas, o que certamente trará para a sociedade uma clareza de como a nossa instituição funciona e continuará funcionando sempre melhor, sempre mais. Os auditores dos Tribunais de Contas do Brasil, que a NTC representa, hipotecam total apoio a essa iniciativa e não tão, inclusive, com divulgação. Nós estimulamos bastante a participação dos nossos colegas no evento e estaremos, não só nesse, como nos próximos, muito à disposição dos senhores para aprofundar os estudos, sempre em busca do aperfeiçoamento e de uma necessária padronização. Os tribunais de contas precisam ser mais conhecidos a partir da própria padronização de nomenclaturas, de procedimentos e de tantas outras coisas mais. Eu encerro aqui a minha palavra, porque, de fato, o mais importante está por vir. Muito obrigado. E para dar boas-vindas aos participantes, usará a palavra o conselheiro Ivan Leles Bolinha, presidente do Instituto Rui Barbosa. Bom dia a todos. Que a minha primeira palavra de saudação seja aos meus colegas aqui que me ladeiam, o Odilon Teixeira, deste Tribunal de Contas, e ao Sérgio Leão, que eu chamo ele de Sérgio Leão Beliche, porque
porque em Curitiba há uma família muito tradicional de sobrenome Beliche, ele sabe disso, são parentes, e eu sempre é assim que me refiro ao Sérgio. E agradecer por estar nos recebendo aqui em Belém. E também gostaria muito de agradecer a presença aqui dos meus colegas, da Elizabeth Picanso, do Amapá, da Lourdes, aqui de Belém, a Lourdes Lima, da Rosa Egídia, que também é diretora do IRB, e, finalmente, do nosso vice-presidente da auditoria, o Hinaldo Paixão. O Hinaldo talvez não se lembre, ou sempre que provoco isso, ele fala que se lembra, mas eu duvido que isso seja genuíno da parte dele. Mas quando eu era funcionário do tribunal, lá pelos idos de 94, 95, acho que a Denise Gomel deve se lembrar, o Hinaldo sempre vivia por lá, né, Denise? Vivia lá de braços dados com o Malak Chevarria, que até ele, justiça seja feita, num belo exemplo de gratidão, homenageou ele nos 100 anos do Tribunal de Contas da Bahia, né? O Malak esteve lá em Salvador, estivemos juntos lá. Então eu já assisti às aulas de auditoria do Hinaldo Paixão desde quando era funcionário lá no início ou primeira metade da década de 90. E, por incrível que pareça, não tinha noção à época, porque era um advogado convencido de que o mundo deveria orbitar em torno dos códigos e da doutrina do direito, da importância da auditoria, das normas de auditoria, dos procedimentos de auditoria, como elemento identificador e avaliador da boa gestão pública. E agora, mas a vida vai nos ensinando, depois de ser cedido pelo Tribunal de Contas do Paraná para ser procurador-geral do município, procurador-geral do Estado, e ter voltado para o tribunal, para o meu tribunal como conselheiro, um percurso algo parecido com o do Hinaldo, a gente tem a real dimensão de quão valioso é se estabelecer pelo menos a mesma linguagem quando se trata de auditoria. Isso nos autoriza, nos gabarita, inclusive internacionalmente, e possibilita que se tornem incontestáveis as nossas avaliações, que é o grande campo de influência, o grande locus constitucional de responsabilidade dos tribunais de contas. Nós falarmos a mesma linguagem, não estou falando em fazermos as mesmas coisas. Existem diferenças regionais, locais, que devem ser, sim, consideradas, levadas em consideração e, às vezes, influir no procedimento. Mas devemos ter a mesma linguagem de procedimentos. Então, eu julgo da maior importância, tenho a maior boa vontade, tenho que ter a maior disposição para dar apoio e até homenagear esse tipo de evento. E faço aqui doutor Stanley, uma convocação ao Ministério Público de Contas, que a semana passada um cidadão de nome Marcos Lisboa escreveu um artigo na revista Veja, diretor do INSPER, diretor, presidente, não sei qual é a denominação para o chefe executivo dessa instituição. Aliás, instituição que eu estava admirando, que eu tinha em alta conta, tanto é que já estava planejando para o meu filho do meio fazer um vestibular para ser aluno do INSPER. Mas com uma pessoa com esse gabarito à frente dessa instituição, olha, confesso que estou repensando. Ele faz um artigo onde ele não cita um dado concreto, apenas uma de circense, evolução de pensamento para dizer que seria muito mais barato para o Estado contratar auditorias privadas. O raciocínio que ele imprime naquelas
tortas e incompletas frases, nos leva à conclusão, a seguir o raciocínio dele, de que o Estado deve ser substituído por uma espécie de síndico ou comissário, se formos tratar de uma massa falida. Porque tudo ele verte para a lucratividade que uma instituição possa dar. Além de não citar dado nenhum, ele mostra um profundo, nu e sem vergonha falta de conceitos a respeito do que é o Estado. Ele não tem noção nenhuma. Quiçá poderia ser chefe de contabilidade para um armazém de uma esquina. E eu faço essa convocação, doutor Stanley, porque sinto no Ministério Público um excelente parceiro para, no mínimo, atestar uma coisa. O Ministério Público Ordinário tem, ordinário, não o Ministério Público de Contas, tem nas suas grandes ações, nas suas grandes investidas, inclusive com repercussão midiática, se calcado em 80% dos casos, em estudos, em elementos trazidos pelos tribunais de contas. Qual é a nossa falha? Ou qual é o nosso limite? Nós não estamos sempre de mãos dadas com a mídia, nem sempre estamos na vitrine, mas eu creio que tão só o reconhecimento do Ministério Público Ordinário, dando os créditos, não às pessoas, não ao conselheiro, sou absolutamente avesso, acho que as corporações é que devem ser identificadas e devem ser vistas, só isso já nos traria uma reversão nesse alheamento que a população tem a respeito das funções do Tribunal de Contas. Eu vou contar para vocês, em 1908, vai lá, vamos identificar as datas e entregar as idades já. Em 1985, eu precisava fazer um trabalho de introdução ao estudo do direito. E na nossa equipe da faculdade tinha um filho de um conselheiro. E nós precisávamos datilografar umas páginas. Ele falou, olha, puxa, lá no gabinete do meu pai tem uma máquina, aquelas que você escreve uma folha, depois ela só... Era a máquina elétrica com memória. E eu fui ao Tribunal de Contas em 1985. Eu já estava no segundo semestre, já tinha tido de teoria geral do direito constitucional e tal. Eu entrei lá e falei, o que é isso daqui? Eu me lembro muito bem isso. Me lembro do prédio do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, uma conformação diferente internamente do que é hoje, e eu perguntando para o que servia o Tribunal de Contas do Estado do Paraná, estudante de Direito. Vocês imaginem a população de um modo geral. Que ideia faz o Tribunal de Contas? Quando faz alguma, né? Então, eu venho fazer esse repto aqui, venho fazer esse quase que desabafo, porque vejo da nossa parte uma certa passividade em mostrar o nosso trabalho, em defendermos as nossas atribuições e as nossas responsabilidades. E quero dizer que, da nossa parte, com o Instituto Rui Barbosa, nós temos estabelecido uma rotina de integração completa com as nossas associações corporativas, viu, Francisco? Eu tenho no presidente da Tricom um verdadeiro exemplo, uma referência, um líder para a nossa classe. Estou sempre à sua disposição. Nos falamos diretamente, há um regime de confiança nas nossas instituições, porque entendo que esse é o caminho. No momento em que vai se discutir várias questões medulares para o Estado brasileiro, a Previdência, e vão ser questionados garantias do Judiciário, enfim, questões de organização do Estado. E não vejo outra forma que não fazermos encontro como esse, nos prepararmos, estarmos up to date, estarmos em dia com as nossas técnicas e também, caro colega, conselheiro, o Luiz Cunha,
que é também de uma família do Paraná, família Cunha no Paraná, uma família muito nobre lá, Luiz. E estarmos em dia, enfim, com as nossas atividades. E eu gostaria de, para finalizar, dizer que há um efeito simbólico dessa reunião muito importante. Aqui, em 12 de outubro de 73, se inaugurou o Instituto Rui Barbosa. Foi a partir daqui, e é aqui, num registro oficial, aqui no cartório de Belém, que está a ata de fundação do Instituto Rui Barbosa, e que, para o nosso prazer do Paraná, tinha um integrante, o João Feder, que foi conselheiro por muitos anos, e dizer que é sempre, para quem integra, trabalha e vive em volta do IRB, é sempre um salto na memória, um bom salto na memória, voltar a Belém do Pará. Muito obrigado. Registramos também a presença do conselheiro Luiz Cunha, do Tribunal de Contas do Estado do Pará, ouvidor do TCE Pará. Pedimos agora a gentileza que os componentes da mesa retornem aos seus lugares na plateia para darmos prosseguimento ao evento.